Oi, 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 e aí, tudo bem com você? Espero que sim. Eu me chamo Lúcia Vilalba e você está no canal Fermentação Natural Tudo de Bom. E como é, não é mesmo? E hoje eu vou estar ensinando para vocês essa verdadeira delícia, gente. Chocotone recheado com recheio de dois amores. Esse recheio é delicioso, é um sucesso de vendas para quem faz para vender e é um sucesso na casa da gente também, porque todo mundo ama. Então, se você quer aprender essa receitinha aqui comigo, você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificações e, claro, se você gostar da receita, já dá aquele like e compartilha com a galera para ajudar o nosso canal a crescer, tá bom? Então, sem mais enrolações, roda a vinheta e bora pro vídeo. Bem, pessoal, então bora lá para os nossos recheios, né? Nós vamos estar fazendo dois recheios. Um vai ser a cocada cremosa, que é a mesma receitinha que eu ensinei lá no vídeo do panetone olho de sogra, tá bom? Quem assistiu é a mesma. E o outro vai ser o brigadeiro. Esse chocotone que eu vou estar fazendo aqui recheado é o chocotone gourmet. Mas por que gourmet? O que tem a ver gourmet? Que diferença que tem do gourmet pro tradicional, pro normal, né? Bom, basicamente, a gente tem duas diferenças, tá? Resumão aqui pra vocês, tá? Se eu vou falar tudo, é muita coisa. Então, resumão aqui, duas diferenças. Uma, ingredientes de altíssima qualidade. Duas, a aparência. Então, para algo ser chamado de gourmet, os ingredientes que vão ali tem que ser ingredientes excelentes, tá? Isso não quer dizer que tem que ser marca, né? Então, assim, leite moça, creme de leite Nestlé, não é isso. Mas tem que ser os melhores, realmente, ingredientes bons, tá? Que eu vou explicar pra vocês já como que a gente vai identificar. E a aparência do gourmet, ela realmente tem que ser diferente. Então tem que ter um quê a mais. Então, por exemplo, eu fiz lá o meu chocotone dois amores. Só joguei ali um brigadeiro por cima e uns granulados. Eu posso chamar de gourmet? Poder até eu posso, porque a gente pode fazer o que quiser nessa vida, né? Mas não é considerado. Para ser considerado gourmet, ele vai ter que realmente ter um quê a mais, né? Pela confeitaria mesmo, o gourmet, ele tem um quê a mais. O que é esse quê a mais? Então, por exemplo, ele vai ser decorado ali com brigadeiros. O granulado que é passado nesse brigadeiro não é granulado à base de açúcar, é granulado de chocolate, que é um pouco mais, bem mais caro, na verdade, não é um pouquinho não, é bem mais carinho, só que o sabor é outra coisa. Então o gourmet, ele traz pra você uma aparência bem mais elegante, mais bonita, chamativa pros teus olhos, né? Além de um sabor realmente mais marcante, mais saboroso, porque você tá usando ingredientes ali de excelente qualidade, tá? Então, vou explicar aqui sobre os ingredientes que eu vou estar utilizando e como você vai escolher então os seus ingredientes, tá? Então, gente, bora lá. Vou começar pela minha cocada cremosa, tá? Então, o que eu vou utilizar? Eu vou usar o leite condensado. Então, leite condensado é leite condensado, não é mistura láctea condensada, né? Hoje em dia tem muito, é mistura láctea condensada, é composto lácteo, é mistura de soro de leite. Gente, isso aí, não, tá? Não, nada disso aí é considerado gourmet e nada disso aí serve para brigadeiros, tá? Então, você pode até fazer um creme e tal, ali à base de farinha ou de maisena, né? Utilizando esses ingredientes. Mas para fazer recheio tipo brigadeiro, não é legal, não dá ponto, tá bom? Então, nada de misturas. É creme de leite de verdade, é leite condensado de verdade, tá bom? O leite condensado, o que você vai olhar? Teor de gordura. Aqui embaixo, eu vou colocar aqui em cima pra ficar mais fácil, porque por conta da claridade aqui não dá pra ver direito, né? Mas vou colocar aqui pra vocês, ó, vocês estão vendo aí, ó. Tem marcado o teor de gordura. Esse que eu tô usando é o Tirol, ele tem 6% de teor de gordura, é um leite condensado semi-desnatado. Então você vai usar leite condensado com 6% ou mais de teor de gordura. Tem leite condensado que diz que é semi-desnatado, só que ele tem 1,5 de teor de gordura, 2,5 de teor de gordura, 3, 4,5. Não são muito bons, eles são muito ralinhos, muita pouca gordura. E a gordura que ajuda a dar aquela cremosidade, aquele brilho, aquela consistência que a gente ama os recheios tipo brigadeiro e mesmo no brigadeiro de enrolar. Então tem que ter um teor de gordura bacana. Por isso que o ideal é integral. Integral tem 8% de teor de gordura, tá? Eu comprei esse daqui porque era o que estava na promoção no dia que eu fui comprar. E eu já usei dele, ele é muito bom, gosto bastante do resultado dele. Então é uma marca que eu já conheço e eu gosto. Então esse semi-desnatado Tirol, pra fazer o recheio que a gente vai fazer aqui, super ok, tá? Tem problemas. Então, ó, leite condensado, 6% ou mais de teor de gordura. Não precisa necessariamente ser o moça, tá? Pode ser outras marcas, desde que atenta esse requisito. Creme de leite, gente, eu tô utilizando o Italac. O Italac, ele tem 17% de teor de gordura. Então, mesma coisa. Tem uns que vai ter menos, ou bem mais. Então, você vai utilizar sempre o que tem 17% de teor de gordura, tá? Ou mais. Agora, se você de repente não achou na sua região, às vezes a gente não acha, acontece, aí você acha só 14%, tudo bem. Só que nesse caso, você vai colocar 10 gramas de margarina, margarina 80% lipídio. Sempre olhe, na tampa tem ali, na tampa não, é um do lado, né? Tem marcado os lipídios. Então você pega ali e olha quantos
qual é o teor de lipídio? Tem que ser 80% ou mais. Lipídio é o teor de gordura, é a gordura da margarina, tá? Então, se você não achar creme de leite com 17% teor de gordura, você compra um com menos mesmo e coloca uma colher de sopa de margarina na tua receita para ajudar a trazer a cremosidade que a gente quer, tá? Leite de coco. Eu tô utilizando esse aqui, gente. Esse daqui até que ele não é muito bom, mas é o que tinha lá no mercado. É legal mesmo aqueles de vidro. Geralmente eles são bem cremosos, que você vê. Você vira o vidro assim, você vê que ele desce grosso, né? Ele é bem cremosão. Então, leite de coco, use aquele lá, que é perfeito, tá bom? O coco que nós vamos utilizar aqui, nós vamos utilizar o coco ralado, ó, em flocos. Coco ralado sem açúcar, tá? Seco, sem açúcar, em flocos, de preferência. Por quê? Porque o de flocos ele vai trazer mais sabor, mais textura do que aquele raladinho mais fininho, tá bom? Então, olha, gourmet é isso aí. Escolher ingredientes de melhor qualidade, não precisa ser a marca X, mas que tenham esses requisitos aqui que eu expliquei pra vocês. Então, leite condensado, 6% de teor de gordura, não importa a marca. Tá? Creme de leite, 17%, não importa a marca. Não achei 17, só tem 14, beleza. Coloca uma colher de sopa de margarina, tá? Uma colher de sopa equivale aos 10 gramas, tá? Aí você coloca uma colher de sopa de margarina, rala, rasinha. De margarina, 80% lipídio tem que ser, tá? O leite de coco, um leite de coco bem grosso, que você vê que ele é bem consistente, porque ele vai trazer mais sabor, vai trazer a gordura, a cremosidade que a gente quer. Coco ralado em flocos seco, sem açúcar, certo? Então, esses são os ingredientes aqui da nossa cocada cremosa. Também vou estar colocando aqui na nossa cocada cremosa 10 gramas de farinha de trigo, tá? Eu sempre gosto de colocar nos meus recheios, já vou peneirar ela aqui. Porque ela também ajuda a manter essa textura mais cremosa, né? E ajuda também na durabilidade, tá? Então, vou colocar aqui. Então, eu vou colocar todos os meus ingredientes aqui agora. E já vou levar ali pro fogo. Fogo, gente, sempre em temperatura média pra alta, tá? Eu gosto de fazer principalmente recheios claros, tá bom? Porque recheios mais clarinhos, ele tem a tendência de ficar amarelado se ficar muito tempo no fogo, tá? Então não tem quando às vezes você vai comer aquele beijinho e ele tá meio amarelo, é porque ficou muito tempo no fogo, por isso que é amarelo. Então eu gosto de usar a temperatura média pra alta, porque ele fica menos tempo e não tem esse risco aí dele ficar amarelado, aquele aspecto assim que não fica muito legal, né, gente? Então, vou misturar tudo aqui e já vou levar pro fogo. Temperatura média pra alta. E já volto com vocês pra mostrar a textura que tem que ficar. Muito bem, então, olha, acabei de colocar aqui no fogo. Agora, gente, ele tá bem ralinho, né? E nós vamos mexer aqui sem parar, tá? Então, agora a gente vai dar atenção só aqui. Vamos ficar mexendo o tempo todo, tá bom? Que é pra ele não grudar no fundo e nem empelotar, tá? Se você parar de mexer, ele pode estar empelotando, pode grudar, queimar, não vai ficar legal. Então, vamos mexer o tempo todo aqui, é rapidinho, uns 8 minutinhos mais ou menos, porque a gente não quer que ele fique assim super grosso, super firme, porque não vamos rechear bolo, a gente só vai rechear o panetone, não tem perigo de vazar nem nada disso, e a gente quer que ele fique mais molinho, tá? Então, vou mexer aqui, sempre mexendo assim aos cantinhos, limpando certinho o meio, tá? E já venho mostrar pra vocês qual é o ponto que a gente vai deixar ele e falar quantos minutos o meu demorou. Então, já cheguei no ponto aqui, gente, olha, o ponto é esse aqui, ó, quando ela começa a borbulhar bastante, você passa aqui a espátula, ó, ela abre um caminho, ó, e já fecha, estão vendo? Porque a fumaça atrapalha um pouquinho, né? Mas, ó, ela abre um caminho, fica limpinho, mas logo já fecha. Deixa eu já apagar aqui pra não passar pro ponto. Então, ela borbulha bastante, você passa a espátula nos cantos, ó, ela limpa, ó, fica limpinho, mas já fecha de novo, ó. Tá abrindo o caminho e fechando. Então, esse é o ponto. Foi 8 minutinhos, gente, como eu falei pra vocês, é super rapidinho, tá? Olha a textura que linda, bem cremoso, ó. Então, eu vou colocar ali no recipiente agora, vou mostrar pra vocês como a gente faz. Olha a textura, super cremoso, ó. Aqui ele vai queimar mais um pouquinho, por isso que a gente não deixa, gente, muito firme, tá? Não deixa apurar muito no fogo, não, porque ele vai ficar mais firme conforme ele for esfriando, tá? Se você deixar muito firme no fogo, apurar demais, ele vai ficar super duro, não é legal. Porque pro recheio do chocotone ou panetone, né, que você for rechear aí, ele tem que ser mais cremoso, um pouco mais molinho mesmo, tá? Não é igual um bolo, né? Um bolo, a gente teria que deixar firmar bem pra dar estrutura, pra não vazar o recheio e tal, né? Panetone não tem esse perigo de vazar recheio. Então, pode deixar um pouquinho mais molinho mesmo, pra ele ficar bem cremoso, tá? Então, vou colocar aqui. Tudinho, tem que desperdiçar nada, que os ingredientes estão muito caros, né, pessoal? E o que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui um plástico filme. Quem não tiver, pode ser também um plástico daqueles de mercado, aqueles saquinho de carne, tá? Tá certo também. Mas é importante que você cubra com algum plastiquinho, alguma coisinha aqui, pra ele não criar aquela película por cima, tá? Ele não cria tipo uma nata por cima. Então, a gente coloca o plástico aqui, ó, em contato
tá? Com o teu recheio, que é pra ele não criar aquela película. Porque ela deixa ele grosso, aí fica uma textura estranha, tá? Então você pega aqui, ó, coloca aqui, ó, grudadinho, encostadinho, tá? Encostadinho assim no teu recheio pra não criar aquela película. Aqui eu vou deixar esfriar agora, você pode deixar esfriar em temperatura ambiente por 6 horas aproximadamente, 6 a 8 horas, já vai estar friozinho, vai estar no ponto, tá? E pode utilizar. Ou na geladeira por 2 horas aproximadamente, tá bom? Então agora, vamos pro nosso recheio de brigadeiro gourmet. Muito bem, então agora vamos pro nosso brigadeiro. Gente, o brigadeiro, eu vou estar fazendo ele no ponto de recheio, tá? E também no ponto de enrolar. Então, eu vou explicar aqui os ingredientes pro ponto de recheio, tá? Que tem uma pequena diferença. Mas lá na panela eu vou mostrar pra vocês qual é o ponto de parar de mexer e também quando a gente acrescenta a Nutella, que vai também nesse recheio gourmet nosso, tá? Mas aí eu vou prosseguir daí e fazer ele no ponto de enrolar, tá bom? No ponto de recheio eu já tenho uma pronta aqui, né? Aí essa aqui eu vou deixar no ponto de enrolar pra mostrar pra vocês. Então bora lá. Regrinha continua a mesma, gente. Leite condensado, pelo menos 6% de teor de gordura, tá? Creme de leite, pelo menos 17%. Se porventura não achei o 17%, procurei, não teve jeito, pode usar o 15%, tá bom? Só que nesse caso você vai colocar uma colher de sopa rasa ou 10 gramas de margarina, 80% lipídio. É importante que seja 80% lipídio, porque é para equilibrar a gordura da receita, para trazer a cremosidade, o ponto que a gente quer para não ficar aquele brigadeiro puxa-puxa. Isso é muito importante, principalmente no brigadeiro de enrolar. Tá? Porque se você usa ingredientes com baixo teor de gordura, principalmente as misturas, gente, não usem nunca mistura para brigadeiro. Aquelas misturas não deixa o ponto certinho de enrolar, tá? E ainda fica aquele puxa, aquele chicletinho que não é legal, tá bom? Então, pelo menos aí a gente vai estar utilizando leite com creme de leite, tá? Com 17%. Só se não achar mesmo, uso com 15%. Mas não esquece da margarina e é 80% lipídio. O cacau, gente, cacau mesmo, tá? Quando a gente fala em gourmet, como eu disse, a gente fala de ingredientes de qualidade. Então, é cacau, a gente não usa achocolatado. Ah, mas eu gosto de fazer um brigadeiro com Nescau, eu gosto de um brigadeiro com Toddy. Ok. Mas esses brigadeiros são brigadeirinhos caseirinhos, para comer em casa, com a família, um brigadeirinho de colher. Não é brigadeiro para vender, tá? Provavelmente você que vende, evita. Se você usar, não é gourmet, tá? Aqui a gente tá falando de uma receita gourmet. Se você faz com achocolatado, não é gourmet. Então, você vai usar o cacau, no mínimo 50%, porque o 50% ele já vai dar o gosto bem acentuado do chocolate, já vai dar aquela cor maravilhosa de chocolate, é bem bacana. Eu tô usando 70%. Por quê? Porque eu gosto que fica um sabor bem marcante mesmo do chocolate, porque eu acho que quem compra algo que tem um recheio ali de brigadeiro, né, um recheio de chocolate, ela quer sentir o sabor de chocolate, porque ela gosta. Então, eu prefiro usar sempre nas minhas receitas chocolate quando é em barra meio amargo, e quando é cacau, 70%. Porque eles têm um sabor super acentuado, é bem marcante mesmo o sabor do chocolate, tá bom? Além de deixar uma cor maravilhosa pro teu brigadeiro. Mas se você quiser usar os 50%, dá certo, é a mesma medida, tá? Tem com menos, 32%. Não gosto, não recomendo. Eu acho que você tem que usar uma quantidade maior para chegar no mesmo resultado que você teria com 50%, tá? Porque você tem que acentuar ali a cor, tá? O sabor, né? Então acaba que você vai utilizar um pouco a mais para você chegar numa cor bacana e num sabor bacana. Algo que com 50% você conseguiria com menos quantidade. Então é um pouco mais caro, mas você economiza mais, então vale a pena, tá bom? No meu caso, eu estou utilizando 70%. Vou utilizar 10 gramas ou uma colher de sopa rasa de farinha de trigo, tá bom? E também vou utilizar o leite integral. O leite eu coloco até esse risquinho aqui de leite integral. Pode ser leite, aquele leite que vem direto da fazenda, que a gente compra ele na garrafa PET. Pode ser o leite de caixinha, pode ser o leite de pacotinho, mas que seja integral. Não usa semi-desnatado e nem o desnatado, tá? Porque não tem gordura praticamente. O desnatado não tem nada, né, de gordura. Aí o que vai acontecer? Não vai fazer a cremosidade que a gente quer, tá bom? Então, esses são os ingredientes pro nosso recheio. Aí eu levo pro fogo, vou apurar, vou mostrar o ponto pra vocês. Aí lá, depois que ele tá no ponto, eu acrescento a minha Nutella. É uma colher de sopa cheia, bem generosa de Nutella. Ou 60 gramas, tá bom? Então, esses são os ingredientes do recheio. Recapitulando, um leite condensado, um creme de leite, 40 gramas ou 2 colheres de sopa bem cheia de cacau, olha, cacau 50% ou mais, 10 gramas ou uma colherzinha de sopa rasa de farinha de trigo, depois que atingir um ponto, uma colher de sopa bem generosa ou 60 gramas de Nutella. No nosso brigadeiro ponto de enrolar, vai ter uma diferença. Então, ele eu já vou colocando aqui para vocês os ingredientes. Qual que vai ser a diferença que vai ter? No brigadeiro ponto de enrolar, eu não coloco leite integral. Por quê?
Porque o leite, gente, a gente coloca ele, eu gosto muito de colocar em todas as minhas receitas, pra quebrar aquele doce, sabe? Geralmente a gente vê muitas receitas que é 1 para 1. Um leite condensado para um creme de leite. Eu não gosto porque eu acho que fica um pouco doce, eu não gosto de nada muito enjoativo. Eu gosto de sentir o sabor de todos os meus ingredientes, tá? E eu tenho um equilíbrio, uma suavidade no doce, me ajuda. Então, por isso que eu sempre coloco leite. Só que aqui no nosso brigadeiro, ponto de enrolar, eu não vou deixar ele mais molinho. Eu vou deixar ele bem firme, porque eu tenho que enrolar ele depois. Então, não adianta eu colocar o leite aqui, porque vai demorar muito pra apurar, tá? Pra dar o ponto ali de brigadeiro. Então, eu só vou gastar muito gás. Então, o que eu faço? O que eu prefiro fazer? Eu coloco 2 cremes de leite. Então, eu vou colocar 2 cremes de leite aqui, tá? Então, tirei o leite, não vai leite, mas vai 2 cremes de leite, 2 caixinhas de creme de leite. Só isso que muda. Vou colocar o meu leite condensado, né? Sempre apertando bem pra não perder nada, né, gente? Porque está valendo ouro, leite condensado, creme de leite. Aqui não vai mudar mais nada, tudo as mesmas medidas. Vou colocar a minha farinha. Vou dar aquela peneiradinha, pra ficar mais fácil de eu misturar. Aí eu misturo bem misturadinho aqui com o meu fouet. E já venho colocando também agora o meu cacau. 40 gramas ou 2 colheres de sopa bem generosa do cacau. Importante dar um fouet porque ajuda a desfazer os gruminhos, tá? Olha como que já tá a cor disso, gente. Por isso que eu gosto 70%. Olha que maravilha, uma cor maravilhosa. Antes de eu levar pro fogo, um recadinho que eu estava me esquecendo. Gente, quando eu falo em Nutella, na Nutella a gente foge daquela regrinha que eu falei, esquece a marca, tá? Por quê, gente? Porque quando a pessoa, ela pede algo com Nutella, ela quer realmente a Nutella, tá? A pessoa ela não para e pensa que Nutella é creme de avelã, Nutella é só uma marca. O que tem aqui é creme de avelã, Nutella é a marca. Só que a pessoa fala Nutella. Então, quando ela pede algo com Nutella, ela tá pensando aqui, ó, na marca, tá? E o sabor é diferente. Eu ainda não provei um creme de avelã que seja parecido mesmo, assim, que tenha um sabor igual a Nutella, tá? Então, quando a gente conversa sobre Nutella, principalmente se tratando de algo gourmet, usa Nutella mesmo, tá? Evita outras marcas, tá bom? Se você utilizar outras marcas, tudo bem, ok. Mas usa uma marca de excelente qualidade e dê específico no teu cardápio. Quem faz pra vender, né? Creme de avelã. Só que tenha em mente que muita gente nem vai saber o que é creme de avelã, viu? Eu falo porque eu trabalho com doce, né? E assim, às vezes as pessoas falam, mas o que é creme de avelã? E você vai explicar, é Nutella, né? Só que, tá creme de avelã porque usa outra marca e tal. Agora, se você falar em Nutella, a pessoa sabe o que é, tá? Então, quando se fala em Nutella, em questão assim dos recheios, principalmente gourmet, usa a Nutella mesmo, tá? E outra coisa também que se aplica a isso é o leite ninho, tá? Principalmente quando muitas pessoas usam esse nome, brigadeiro de ninho, recheio de ninho. Se você faz isso, tem que usar o ninho de verdade, tá? O leite pó ninho integral, de preferência, tá bom? Então tem que usar o ninho mesmo. Se você usar outra marca, aí já é leite em pó. Então, é o mousse de leite em pó, brigadeiro de leite em pó, recheio de leite em pó, tá? Se for ninho, aí você até pode usar, tá bom? O nome ninho. Então, são duas coisas que eu acho bem bacana, principalmente se falando de gourmet, você usar os originais. Se é Nutella, né, o creme de avelã, usa Nutella mesmo. O leite em pó, usa o ninho mesmo, tá? Porque eles têm realmente sabores mais diferenciados. No caso do leite ninho, ainda tem duas marcas que eu gosto bastante, que eu acho assim que se assemelha bem, que é o Parmalat e o Piracanjuba integral, tá? Parmalat Piracanjuba integral. Lembrou muito o sabor mesmo ali do leite ninho, tá? Bem parecido. Então, são duas marcas que eu gosto, tá? Agora, a Nutella eu ainda não achei outro creme de avelã que tenha um sabor parecido, tá bom? Então, assim, se falou de gourmet, pensem nisso, tá? Os original, no caso da Nutella e do leite ninho, tá bom? Que você vai ter aí mais aceitação do seu cliente, porque a pessoa que conhece, tá? Que ela gosta da Nutella, que ela gosta do leite ninho, ela conhece o sabor, você não engana ela. Ou quem trabalha com confeitaria, a gente conhece o sabor, tá? Então não adianta você falar, recheio com Nutella e usa um creme de avelã qualquer, que a gente percebe, tá? Leite ninho, mesma coisa, tá bom? E quem pede algo que vá leite ninho ou Nutella, sabe o valor que tem, sabe que não é barato. Então ela vai estar disposta a pagar. Se ela não estiver disposta a pagar, dê opções mais baratas. Você explica, olha, a Nutella tá X valor, bem caro e tal, leite ninho X valor tal, então não posso fazer por menos. Por exemplo, eu tenho um panetone que ele é recheado só com Nutella. Né? Eu recheio só com Nutella. R$100. Se a pessoa quiser, ela vai pagar. Né? E paga, porque sabe que é caro. Esse aqui eu comprei na promoção e do fornecedor, porque eu comprei por CNPJ, eu paguei R$39, 650 gramas. Eu uso mais ou menos 250 gramas para rechear um panetone.
Então, olha o tanto que vale. E eu tenho que tirar meu lucro, né? Então, as pessoas pagam porque sabem que realmente é algo que tem valor. Só que Nutella só usa original, tá? Então, dito isso, vamos pro fogo. Então, tô aqui no fogo, gente, mesma coisa, sempre mexendo sem parar, pra não grudar nem pelotar, tá? Olha a cor que linda. Ainda ficam umas pelotinhas, olha, não tem problema, a gente vai mexendo aqui, vamos apertando aqui, ó, elas vão sumir todinhas, tá bom? Então, vou aqui levar até o ponto, né, que a gente precisa. Lembrando, sempre fogo médio pra alto, tá, gente? Então, assim que ela atingir o ponto aqui do recheio, que eu tenho que colocar minha Nutella, aí eu já volto com vocês aqui pra me mostrar o ponto, tá bom? Então, aqui, gente, já tá no ponto, olha. Demorou aqui 5 minutinhos, foi bem rapidinho, porque o creme de leite nele é mais grosso, né? Então, tem mais gordura que o leite, então é mais rápido. E olha o ponto, ó, mesma coisa, ó. Limpa ali, ó, mas logo volta, ó. Estão vendo o fundo da panela, ó? Então, ele limpa, né? Quando eu passo, conforme eu passo a espátula, ó, limpa o cantinho, mas já volto o recheio de novo. Nesse ponto aqui, eu vou colocar a Nutella. Então, vamos colocar a Nutella. Olha a cor, gente. Olha o que eu falo pra vocês da cor. Que cor maravilhosa. Super escuro. Brigadeiro lindo. A Nutella, eu vou colocar aqui, olha, uma colherada bem generosa. Quem quiser pesar, 60 gramas, tá? Ó, bem cheia, estão vendo? Cheia mesmo. Sem miséria. Então, eu vou colocar a Nutella aqui. Aí eu fazendo bagunça. E vamos misturar bem aqui. Não preciso mais levar no fogo, tá? O recheio. Olha a textura, que linda. Então, esse é o ponto do nosso brigadeiro gourmet. Então, aqui eu coloco numa vasilhinha, igual eu fiz aqui com o nosso primeiro recheio. Cubro, igual tá aqui, ó, com o plástico filme e deixo esfriar. Como eu vou fazer o brigadeiro no ponto de enrolar, igual eu falei pra vocês, então eu vou voltar pro fogo pra me dar o ponto de enrolar, né? Mas pra recheio é isso aqui, tá pronto, tá? Mas eu vou voltar aqui pro fogo porque eu vou fazer o ponto de enrolar e já mostro pra vocês qual é o ponto. Lembrando, fogo médio para alto, sempre mexendo. Não pode parar de mexer, tá bom? Pra não empelotar, não grudar tudo no fundo da panela, tá certo? Então, bora lá. Então, olha, pessoal, como que tá ficando. Olha que lindeza. Olha essa cor, gente. Amo. Esse ponto aqui, pessoal, quem faz bolo, tá? Esse é o ponto do recheio, tá? Recheio de bolo, ó. É quando você abre o caminho, ó, ele demora mais um pouquinho pra fechar, estão vendo, ó? Então, não fecha rapidinho, né? Igual o nosso ponto de recheio aqui pro chocotone, que é mais molinho. Aqui, depois que ele esfria, ele já vai ficar bem firme, que é o ponto do recheio de bolo. Olha só a textura. Olha que coisa linda. Mas ainda não tá no ponto de brigadeiro. Vou continuar mexendo aqui, mexendo sempre. Já já mostro pra vocês o ponto do brigadeiro. O brigadeiro tá pronto. Gente, olha, o ponto é esse aqui, ó. Estão vendo como que ele tá super firme, ó? Quase nem mexe, ó. Olha. E não cai, tá vendo? Então, esse é o ponto, ó. Eu abro lá o caminho, eu falo pra vocês, ó, e ele não volta. Essa panela aqui, gente, como vocês veem, ela tá bem suja aqui, do brigadeiro, grudou bastante. Porque essa panela que eu tô usando, ela não é ideal, ela é fina, tá? O legal mesmo é uma panela mais grossa, tá? Mas eu não tenho aqui, então, como diz o ditado, quem não tem cão, caça com gato. Então, eu não tenho a panela adequada, é essa mesmo. Mas se eu tivesse uma panela melhor... Quem tem aí vai notar. O que que acontece? Quando ele chega no ponto é bem legal, porque ele não suja o fundo, ele fica todo juntinho, igual tá aqui, ó. Você vê que ele tá todo juntinho e ele desce. Se vira assim, o brigadeiro ele vem pra cá, vai pra lá, porque ele tem como rolar assim, porque tá limpinho o fundo, tá? Mas assim mesmo quem não tem, dá pra ver que tá certo, né, gente? Vocês estão vendo o ponto aqui, ó. Dá pra fazer também. Então, eu vou colocar aqui o plástico filme num prato. Vou passar margarina aqui nesse plástico. E eu vou estar colocando aqui o meu brigadeiro. Para ele descansar. Gente, o brigadeiro a gente não coloca na geladeira, tá? Então, ele vai descansar em temperatura ambiente, pelo menos umas 12 horas, tá? Antes da gente utilizar. Então, sempre faça de um dia para o outro, tá bom? Então, você vai usar hoje, você fez ontem teu brigadeiro. Você vai usar amanhã, você faz hoje. Eu gosto de geralmente fazer à noite. E daí geralmente eu começo a fazer as coisas de manhã, no dia seguinte de manhã. E daí ele já descansou durante a noite toda.
Hoje que eu fiz meio ao contrário aqui. Então aqui, coloquei aqui todo o meu brigadeiro. Aí venho, enrolo ele aqui, ó, com o meu plástico filme. Deixar bem em contato com o plástico, tá? Que é a mesma coisa, pra não criar aquela película. Isso aí. Então não deixa nem um cantinho pra fora. E aqui tá o nosso brigadeiro, nossa massa de brigadeiro. Vou deixar ela quietinha no cantinho. Eu gosto de deixar dentro do micro-ondas, porque no micro-ondas não entra bichinho nada, é bem fechadinho, né? Para as formiguinhas não atacarem. Então vou deixar lá quietinho, umas 12 horas, tá? Pra ele poder descansar bem, esfriar bem e firmar bem certinho pra ele ficar no pontinho correto da gente bolear esse brigadeiro. Meus dois recheios já estão aqui prontos, né? O recheio que a gente acabou de fazer. Nossa cocada cremosa, meu brigadeiro eu fiz ontem. Já tá bem firminho. Então agora eu vou aguardar esfriar, mas vocês já vão ver já já eu recheando esse chocotone delicioso. Muito bem, pessoal, então bora lá rechear o nosso chocotone, tá? Então, tô aqui já com o meu chocotone pronto. Quem não pegou a receita ainda, tem aqui no canal, vou deixar o link aí abaixo na descrição do vídeo, tá? Da massa básica, que você pode fazer tanto chocotone quanto panetone, tá bom? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos estar tirando a tampinha. Gente, eu tô cortando assim a parte da embalagem, porque o meu não cresceu tanto igual eu queria, tá bom? O correto, quando a gente vai fazer recheado, é deixar o chocotone ele passar aqui dessa borda. Só que daí o meu acabou que não passou. Não sei se a minha balança estava desregulada. Deixei crescer bastante. Ele não passou aqui da bordinha da forminha. Então por isso eu cortei aqui, né, o papel. A gente vai tirar o miolo. Com muito cuidado, pra gente não tirar todo o fundo, tá? A gente vai tirar um tanto sem encostar lá no fundo do panetone ou chocotone, tá bom? Então, tirei. Ó, notem que eu não cheguei no fundo, a gente não vê a forminha, tem massa ainda ali. Como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer, quem acompanhou o recheio de sogra, o mesmo estilinho ali. Uma colherada de um recheio, uma colherada de outro. Uma de um, uma de outro. Que é pra ficar camada, né? Quando a pessoa cortar, vai ver camadinhas de cada recheio, tá? Então, olha só como que tá, gente. Olha, que textura linda. Bem, que é bem cremoso, olha. Viram só como que é importante não deixar ficar muito firme? Depois na geladeira ele firma mais, né? O nosso brigadeiro é a mesma coisa. Então, bora lá. Vamos colocar aqui uma colherada, ó, bem generosa do brigadeiro. Vou colocar. Aí agora eu venho com a colherada generosa. Pra colocar. Ainda dá mais uma de brigadeiro aqui, ó. E aí, eu vou pegar e passar aqui nessa bordinha, mas eu vou colocar cocada. Porque em cima o recheio vai ser já de chocolate, então eu vou colocar cocada aqui nas lateraisinhas pra grudar a nossa touquinha. Eu passo tudinho aqui, ó. E eu venho com a minha tampinha. Certo, bem ela aqui. E agora nós vamos para a nossa cobertura. Então, vou deixar aqui no cantinho. Para cobrir, né, eu vou usar o brigadeiro. Então, tá aqui, olha como que fica, ó, já tá bem firminho. Que textura maravilhosa. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha que massa linda, gente, ó. Super macia, ó. Então, esse brigadeiro é maravilhoso. Ó, nota que não fica tudo grudado na mão. Textura perfeita. Pra ficar mais fácil de bolear, a gente passa margarina na mão e vai boleando. Vou pesar aqui as 8 bolinhas de 10 gramas, tá? Quem não tem balanço, vai no olhômetro mesmo, pega uma colher, né? Vou estar utilizando um granular. Lembra que eu falei do granular? Tem que usar um granular de melhor qualidade. Eu vou usar esse aqui, esse cal. Esse granulado aqui, gente, ele é um granulado com massa de cacau, então ele é mais... tem mais o sabor de chocolate, tá? Ele é bem saboroso, muito bom. Mais crocante, ele tem realmente uma textura achocolatada, tá? Porque ele não é puro açúcar, igual a maioria que a gente vê. Não sei se pela câmera vocês vão conseguir perceber, mas assim, olha, até visualmente ele é muito diferente, tá?
Ele não é quebradiço, igual aqueles à base de açúcar. Então, vou pesar os meus brigadeiros, já volto com vocês. Muito bem, então fiz aqui meus brigadeiros. Vou passar aqui no meu granulado. Sempre é importante bolear de novo depois que você passa no granulado, tá, pessoal? Ele perde um pouquinho o formatinho, aí você boleia novamente para ele ficar perfeitinho. Se de repente, no brigadeiro de vocês, o granulado não grudar direito, é só você apertar bem a massa. Deixa eu pegar outro pedacinho aqui. Aqui já tá tudo com granulado. Mas se você nota que não tá grudando direito, você aperta bem assim, ó, tá? Aí você boleia. Olha, gente, que perfeito. Não suja a mão. Não é maravilhoso? Porque isso aqui ativa a gordura, tá? Aí você vai conseguir bolear certinho, vai grudar bem granulado tranquilamente, tá bom? Então, vou bolear aqui os meus e vamos já decorar por cima aqui do nosso chocolate. Muito bem, então, olha aqui, gente, a lindeza, que é esses brigadeiros. Fiz 10. Vamos agora para a cobertura. Cobertura. Você pode estar utilizando tanto qualquer um dos recheios aqui, a cocada cremosa ou o brigadeiro, para cobrir o seu panetone, que vai dar super certo, tá bom? Fica bem legal. Ele tem uma textura mais firminha, então assim, ele não vai correr nem nada. Pode usar, tá bom? Ou você pode cobrir com chocolate, que é o que eu vou estar fazendo aqui. No caso do chocolate, gente, o ideal seria utilizar o chocolate nobre. Porém, chocolate nobre, não é todo mundo que sabe fazer a temperagem dele. Então, se você for utilizar o chocolate nobre, vai ter duas opções. Um é você fazer a temperagem. Aí você pode armazenar ele em temperatura ambiente por até 3 dias. Esse aqui, que não tem fruta, nada disso. Se for com fruta, é 1 dia e é na geladeira, tá? Tem fruta, dá 3 dias fora da geladeira. Aí você pode usar o chocolate nobre temperado certinho. Ele não vai derreter. Agora, se você não sabe fazer temperagem, e você quiser utilizar o nobre, você vai ter que armazenar na geladeira. Na geladeira, ele fica até 5 dias, tá? O ideal é consumir em 3 por conta da maciez da massa, tá? O recheio ele fica intacto, mas a massa ela começa a dar uma enrijecida, tá bom? Por isso o panetone, na verdade, a gente não armazena em geladeira, só quando é recheado mesmo. Então tem que armazenar muito bem, fechar ele muito bem para não pegar contato com a umidade ali da tua geladeira, não pegar cheiro e nem entrar em contato com o ar ali que circula na geladeira para ele não ressecar rápido, tá? Então você tem essas duas opções. Temperou o chocolate? Pode deixar em temperatura ambiente 3 dias. Não sei temperar. Deixa na geladeira por até 5 dias, porque na geladeira ele não vai derreter. A outra opção que eu vou dar para vocês é utilizar um chocolate fracionado de ótima qualidade. Tanto nobre, gente, quanto fracionado eu uso Cical. Essa marca é maravilhosa. Eu amo de paixão essa marca aqui. Não estou recebendo nada para falar isso, gente, mas é que é boa mesmo. Muito boa, eu amo essa marca. Então, eu uso chocolate nobre Cical. Meus granulados eu gosto da Cical. Tudo que é chocolate que eu uso Cical. E a cobertura dela, gente, essa cobertura é muito boa. Realmente muito deliciosa. Ela tem massa de cacau, tá? Então o sabor dela é mais acentuado, apesar de... Sabe quando você come aquele chocolate que aquele aspecto de gordura na sua boca? Parece que você comeu gordura. Não acontece com esse aqui, mesmo sendo fracionado, tá? Porque ele tem a massa de cacau, ele tem um sabor bem acentuado, ele não é gorduroso, é maravilhoso. Então você pode estar utilizando a cobertura fracionada de excelente qualidade. Eu recomendo essa aqui, Cical. Mas se você conhece outra marca boa na sua região, pode usar também. Aqui é melhor que eu acho, pra mim, na minha opinião, é a Cical. Sou apaixonada. Então já derreti meu chocolate. Eu tô usando a cobertura, tá? Derreti 30 em 30 segundos no meu micro-ondas, tá? Pode derreter em banho-maria também, tá bom? Dá certo também. Então, vou dar uma misturadinha aqui. Então, eu derreti em 30 segundos no micro-ondas. Se você não tiver, pode derreter no banho-maria. É pouquinho, coisa que uns máximo 100 gramas, tá bom? Já vai cobrir aqui o nosso chocotone. Então, vamos lá. Então, eu pego com a colher, gente. O auxílio de uma colher. E eu vou jogando no meio. Sempre no meio. Eu nunca começo pelas laterais, tá? E vai que acaba o chocolate, aí não consegui preencher tudo. Porque eu do meio, eu vou indo preenchendo devagarzinho. Se eu começo pela lateral, posso deixar a lateral muito grossa. E depois não ter chocolate suficiente pro meio. Então aqui a gente vai devagarzinho e consegue preencher tudo. Então eu vou devagarzinho, sempre do meio para as laterais. Aqui você pode deixar cair, tá? Dos lados aqui. Com o chocolate ainda aqui, ó, molinho, eu já venho com meus brigadeiros. Pra ele grudar.
Aqui é uma questão, assim, de olho, né, gente? Você vai colocando como você quiser. Você pode colocar uns moranguinhos aqui, tá? Se você colocar morango, lembrando que a validade cai, tá? Tudo que tem fruta, a validade vai cair. Eu vou colocar aqui por cima, aqui, que vai ficar ligado embaixo. É pra grudar aqui em cima, vou colocar um chocolatezinho aqui, pra ele não cair. Então você vai grudando, tá? Pronto. Muito bem. Então, a decoração, gente, é uma questão de gosto, é uma questão de olho, no jeito que você acha que fica legal, que você gosta, tá? É da sua imaginação. Fiz uma decoração aqui, ficou bem legal, mas é simples, vocês viram, só bolear os brigadeirinhos e tal, ó. Uma graça, né? Então, vou lá pro meu estúdio, né? Que é o meu quintal. Tirar umas fotos dessa beleza e cortar, claro. Muito bem, então tô aqui no meu cenário, já bati umas fotos dessa lindeza, né? E agora vamos cortar. Olha só, gente, de pertinho. Olha que lindeza. Super cremoso, gente, do jeito que os chocolateiros amam. Bem acentuado o saborzinho do chocolate. Essa receita é uma delícia. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam aí na casa de vocês, tá? E é claro, né? Não se esqueça, se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Gostou dessa receitinha? Já dá aquele like, ativa o sininho de notificações e compartilha aí com a galera, tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês hoje e até a próxima. Tchau, tchau!